aqui nós chegamos numa questão que divide toda a esquerda, né? E que está se tornando cada vez mais intensa como divisão dentro da esquerda. Todo um setor da esquerda diz que a solução para o Brasil é, em primeiro lugar, atuar por dentro das instituições, quando, evidentemente, o que nós estamos vendo é que as instituições estão dominadas aí por pessoas que agem de maneira ilegal. Quer dizer, as instituições não funcionam de maneira democrática. Então você teria que esperar, né, que juízes que estão comprometidos com a Lava Jato tomem uma decisão sobre a ilegalidade da Lava Jato, quando tudo depende de apenas uma opinião política desses juízes. Os juízes vão passar por cima dos fatos, né? E a imprensa vai dizer que vai explicar de mil e uma maneiras, porque uma das artes da democracia burguesa é explicar o inexplicável, né? Vai explicar de mil e uma maneiras diferentes e vai ficar tudo por isso mesmo. E, de outro lado, né, bom, essas pessoas, elas também insistem, né, fazem a propaganda de que não há possibilidades de mobilização popular. Segundo eles, o povo só estaria preparado para votar no Haddad, mas não estaria preparado para lutar pelos direitos políticos do Lula. Uma coisa interessante é que também ninguém chama ninguém a fazer essa mobilização, né? Continua aí, como, por incrível que pareça, né, isso aqui merece uma consideração à parte, continua a fábula de que não é possível fazer mobilizações populares por causa da pandemia. O que mostra que a esquerda, como dizem alguns, né, uma das palavrinhas da moda na esquerda é sair da bolha, né? Sair da bolha significa se lançar nos braços do Dória, do Luciano Huck. Essa é a tradução de sair da bolha. Mas o fato é que a esquerda precisaria sair da bolha, porque enquanto que o país inteiro está nas ruas, né? Enquanto que os trabalhadores nas fábricas, nas grandes empresas estão trabalhando, os transportes estão lotados em todo o país, eles dizem que não é possível fazer uma mobilização porque é preciso preservar o isolamento social. Quer dizer, nessa altura dos acontecimentos, né, falar isso daí já não é simplesmente apoiar a política criminosa de uma pessoa como Dória, de encobrimento da sua falta de ação em relação à pandemia. Já não é apenas isso. Quando as pessoas começam a falar, né, na atual situação, que não é possível sair às ruas, que é preciso respeitar o isolamento social, que é quase inexistente no Brasil inteiro, onde os governadores estão querendo que as crianças voltem às escolas, isso daqui já é a utilização clara da pandemia contra a mobilização popular. Não há dúvida nenhuma. Tudo bem, se há mobilização popular, pessoas de uma certa idade, pessoas que têm uma situação muito vulnerável em relação ao vírus, não vão na mobilização, mas a maioria das pessoas põe uma máscara, põe lá aquela proteção de plástico, né? Leva lá um litro de álcool e vai para a manifestação. Qual que é o problema? Finalmente, os trabalhadores... Se você for no transporte público em São Paulo, o transporte está o tempo todo lotado. Fingir que isso daí não acontece é uma coisa já beira, né, um pensamento criminoso, já não é normal. Curiosamente, né, nós vimos aí os professores estaduais realizaram ontem uma assembleia virtual, enquanto nós defendíamos que fosse feita uma assembleia presencial e que fosse decretada a greve total, integral da categoria,
a maior parte da esquerda falava que não havia condições para essa Assembleia presencial e nem para a greve total da categoria. Quer dizer, diante da pandemia, levou vários setores da esquerda para uma posição extremamente direitista. Nós temos que enfrentar isso daí e é preciso retomar as mobilizações de rua. Quer dizer, retomar. Nós, do PCO, no ano passado, fizemos aí mais de 300 manifestações de rua. Né? Mas, do ponto de vista da esquerda, é preciso dizer que é preciso retomar a mobilização de rua, que não se pode aceitar esse tipo de coisa. Né? A pandemia está sendo usada pela esquerda como um freio para que as pessoas saiam às ruas para reivindicar aquilo que é fundamental para a sua vida. Não há a menor dúvida. O PT fez um chamado um tanto quanto genérico, mobilização no dia 27. Né? Nós, PCO, achamos que deve haver, no dia 27, um ato público em frente ao STF, que é preciso convocar o pessoal ali, né, na Praça dos Três Poderes, para protestar contra a atitude fraudulenta, manipuladora da lei do STF, exigir o cancelamento integral de todos os processos vinculados à Operação Lava Jato. Todos. Tem que soltar todo mundo, até a bandidagem pior que foi condenada no Lava Jato, como Eduardo Cunha e outros. Né? Nós não podemos aceitar processos fraudulentos, porque isso daí é o oposto de qualquer tipo de noção de direitos democráticos. Né? Tudo bem que está na moda na esquerda hoje em dia, né? Fazer a lei de acordo com as suas relações pessoais. Se é amigo, né? A esquerda adotou no último período, em relação à liberdade de expressão e uma série de outras questões, a famosa frase, que, se não me engano, é do próprio Getúlio Vargas, né? Num dos seus piores momentos, que é a seguinte: aos amigos tudo, aos inimigos a lei. Né? Nós não podemos aceitar isso daí, a Lava Jato tem que ser desmantelada, ao contrário do que diz o senhor Fernando Haddad, tem que ser integralmente desmantelada. Né? Se a operação de Curitiba era criminosa, por que a operação dos outros estados seria uma operação honesta, uma vez que eles todos faziam parte da mesma operação? Não faz sentido nenhum. Né? É um princípio elementar, corriqueiro, né? Basilar da questão do direito. Né? Então, nós chamamos todo mundo a se mobilizar no dia 27, né? Pela questão dos direitos do Lula, pelo fora Bolsonaro, mas não só fora Bolsonaro, né? Nós somos a favor de que caiam fora também os demais golpistas, e é preciso impulsionar a luta das massas contra esses setores, levantar reivindicações fundamentais contra o desemprego, como a redução imediata do jornal de trabalho, se opor à onda neoliberal nos sindicatos e nas categorias profissionais, que estão aniquilando completamente os direitos dos trabalhadores, né? Criar uma grande mobilização popular. Para concluir, uma pergunta, né, que muita gente deve estar se fazendo. Existe a possibilidade de uma grande mobilização popular? Existe, logicamente, porque a situação econômica e social do país é uma das piores que o país já enfrentou nas últimas décadas. Os jornais dão conta de que os índices do PIB brasileiro poderão, para 2020, né, ano que acabou de acabar, poderão dar uma queda do PIB de 4% a 5%. Quer dizer, uma coisa, para um país como o Brasil, né, que para manter as condições de vida da população precisaria crescer pelo menos 5%,
a queda de 5% é catastrófica. A população, depois do encerramento do auxílio emergencial, grande conquista da esquerda, segundo falaram na época, dentro da Câmara de Deputados, que, no entanto, apesar de ser uma grande conquista, não está sendo renovada, né, porque não há acordo do Ministério da Economia do Bolsonaro. Como é que eles conseguiram essa conquista antes? É porque houve um acordo. Logicamente que eles deram o auxílio emergencial porque eles perceberam que a situação ia ser uma situação catastrófica. Agora a situação está catastrófica, né? Não querem repetir a dose, porque vai contra a chamada política de austeridade fiscal. Uma boa parte da população está enfrentando, portanto, a seguinte situação: a tentativa do governo de restringir algumas atividades econômicas, enquanto que a maior parte da população está exposta ao vírus. A volta às aulas, a falta de dinheiro, o desemprego, o retrocesso econômico geral, tudo isso daí é uma mistura explosiva, né? E diante dessa mistura explosiva é preciso agir, é preciso chamar o povo a se mobilizar, e não fazer como está fazendo a esquerda, no caso das escolas, de falar que não dá nem para fazer assembleia por causa do vírus, né? É preciso reagir. A situação é uma situação de catástrofe, mais ainda do que todo o período anterior no qual nós chamamos a população a reagir, né? As mortes pelo coronavírus estão se empilhando aí de uma maneira terrível. Isso aí pode chegar a números estratosféricos, como 500 mil de pessoas mortas, né? Lembrar sempre que o maior número de mortes é em São Paulo, né, onde governa o salvador da população contra o vírus, São João Dória. Bom, vamos lá.